Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este canal do professor Rodrigo Nuss. Estou há mais de 10 anos lecionando sobre o processo civil e algumas outras matérias também, mas processo civil é a grande paixão que carrego. Adoro estudar processo civil e estou aqui para tentar passar um pouco do que sei e aprender muito com vocês através dos seus questionamentos, das participações de vocês. Então, antes de mais nada, quero aqui fazer um convite para que vocês façam a inscrição neste canal, também me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e fique à vontade para mandar a sua dúvida, a sua sugestão de tema, de vídeo, para que a gente possa fazer uma abordagem aqui, beleza? Bom, hoje vamos tratar sobre exceção de pré-executividade, ou como outros queiram, objeção de pré-executividade. Esta peça ela foi criada por nós advogados, principalmente na vigência do CPC de 73, e foi admitido pela doutrina e também pela jurisprudência. A exceção de pré-executividade ela se mostrou no Código de 73 como uma alternativa para a defesa do executado, porque lá no processo de 73, no CPC de 73, para que o executado apresentasse os embargos à execução, era obrigatório a apresentação de caução, né? Mas existem algumas situações em que há violação às matérias de ordem pública, e por conta dessas violações é que se admitiu a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade agora, na vigência do CPC de 2015, é diferente do que acontecia antigamente. Hoje existe embasamento legal, existe previsão de artigos que dão fundamento, dão o surgimento da exceção no ordenamento jurídico. E isso vai estar lá nos artigos 518 do CPC, nos casos de cumprimento de sentença, em que a exceção de pré-executividade será proposta num cumprimento de sentença, ou então nos casos em que a exceção de pré-executividade for proposta em uma execução de título executivo extrajudicial, o seu fundamento jurídico vai estar lá no artigo 803, parágrafo único do CPC. Bom, o que é importante a gente abordar aqui a respeito da exceção de pré-executividade? Como eu já disse, essa questão histórica, e é importante a gente entender, né, a origem das coisas, a gente precisa entender que para que a gente seja possível o ajuizamento de uma exceção de pré-executividade, o grande meio autorizador é toda vez que eu tenho uma suposta violação ou ameaça, né, a uma questão de ordem pública. E aqui é a grande sacada, pessoal. Olha só, o cabimento da exceção se admite apenas nos casos relacionados com matéria de ordem pública. O que isso significa? Que matéria de ordem pública é aquela matéria que o juiz pode conhecer de ofício e que não demanda dilação probatória. Pessoal, essa é a grande sacada de exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade ela não permite que haja instrução probatória. O que é uma matéria de ordem pública que está sendo violada? A matéria de ordem pública, e aí assim, existem várias discussões doutrinárias a respeito da definição de matéria de ordem pública, mas em linhas gerais, eu posso aqui trazer a vocês que matéria de ordem pública é aquela matéria que a sua violação fere
os conceitos de validade, de desenvolvimento, de formação processual, e que essas violações vão além das partes que estão naquele processo, ferindo uma condição que ultrapassa as partes ali no processo, né? Então ela acaba atingindo o interesse coletivo, ela acaba entrando numa esfera transindividual. Caso haja o desrespeito a essa matéria de ordem pública, não só as partes daquele processo, mas a coletividade como um todo estará sendo afetada, porque principalmente a maior ofensa que se tem é o conceito de segurança jurídica. Vamos tratar de exemplos. Imagine que um juiz não perceba, ou que de repente está sendo instaurado uma execução de título executivo extrajudicial de um contrato, e que esse contrato não atende os requisitos lá do artigo 784. É um contrato que de repente a parte executada não tem a sua assinatura, não tem assinatura de duas testemunhas, assim como coloca a lei. Então veja que, se admitindo esse processamento dessa execução fora do que a lei coloca, do que a matéria de ordem pública assim o exige, isso traz um cenário de insegurança jurídica que ultrapassa os interesses e os limites das partes que estão no processo. Por isso é que se admite a exceção de pré-executividade. E olha que bacana, pessoal. Nesse exemplo que eu citei para vocês, aqui a gente tem um efeito prático da demonstração do que é essa não demandar dilação probatória. Veja que da simples análise do título que instrui a execução, o juiz poderá aferir se há o preenchimento ou não dos requisitos lá do artigo 784 do CPC, ou seja, da simples análise do título, sem demandar uma instrução probatória, que o juiz pode fazer de ofício, ele vai verificar e vai constatar, olha, realmente o título não tem assinatura da parte executada, não tem assinatura de duas testemunhas ou de outro elemento que a lei autoriza para ser considerado título executivo. Então, desta forma, ele vai acolher a tua alegação de exceção de pré-executividade e vai pôr fim ao processo de execução ou ao cumprimento de sentença, se for o caso. Uma questão interessante e que eu quero chamar a atenção de vocês é que hoje, nos juizados especiais, ainda se exige o oferecimento de caução para que seja apresentados embargos à execução. E neste caso específico, também se admite a exceção de pré-executividade lá nos juizados especiais, sem o oferecimento de caução, mas para as alegações de ofensas a matérias de ordem pública. Cuidado, tá? A exceção de pré-executividade, o seu fundamento é sempre a violação à matéria de ordem pública. Apenas e tão somente isso. Ela não carrega em sua essência as mesmas possibilidades de alegação de fundamentos da exceção de pré-executividade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A exceção, você tem maiores possibilidades de defesa do executado, enquanto que a exceção, somente os fundamentos de violação de matéria de ordem pública é que podem ser alegados via exceção de pré-executividade ou objeção de pré-executividade, ok? Espero ter contribuído com vocês e mais uma vez reitero aqui o pedido para que vocês me mandem sugestões de temas para que a gente trate aqui e juntos possamos aprender ainda mais processo civil brasileiro. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!